Fala, socorristas do canal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Socorro da Casa. Hoje eu vou mostrar como eu troco a tomada da parede. Esta tomada que aparece aqui apresentou problemas, então teve que ser substituída. Tá conferida no vídeo? Se gostar do tipo de vídeo, deixa aí seu joinha, compartilha e se inscreva no canal. Lembrando, quem não tem habilidade com eletricidade, não meta a mão, tá? Porque pode tomar um choque. Então, roda o vídeo. Fala, socorristas do canal! Vamos hoje resolver o problema do interruptor que está falhando. Observe o defeito, está ligado, né? Vocês estão vendo a luz, desligado, ligado, ó, não ligou. Ó, ligou, desligou, ligou, desligou, e não é mau contato nos fios. Importante, fazer manutenção em rede elétrica, tem que desligar o disjuntor para que você não tome choque. Então vamos identificar aqui quais são os fios. Veja uma instalação que não seria o ideal, né? Isso aqui eu moro de aluguel e a gente observa as cores dos fios, né? Então temos aqui o preto, que é a fase, e dois azuis. Só que esses dois azuis não são a mesma coisa. Esse primeiro azul aqui é o neutro, que é a cor padrão, certo? E esse azul aqui é o retorno, é o que vai para a lâmpada. Então, quando você montar uma instalação elétrica, tente colocar pelo menos 3 cores, né? Preto, branco e azul, que aí sabe que o branco seria o retorno, ou preto, amarelo e azul, só para separar. Como é que você sabe fase na sua rede elétrica? Né? Uma chavinha de teste, essa chavinha de teste aqui. E aí você, quando coloca, eu vou apagar a luz aqui para perceber melhor. Quando você coloca na fase, acende a luzinha, tá vendo? Fase, acende. Neutro, aqui eu vou botar no azul, neutro, não acende, tá vendo? Ó, agora eu vou botar aqui nessa ligação do que vem o preto e vem para cá. Acendeu, tá vendo? E aqui o esquema da ligação do interruptor é o seguinte: a fase vem, passa no interruptor e vai para um lado da tomada. Poderia fazer o contrário, vir na tomada e passar no interruptor? Sem problema. Então a fase vem, um lado é para o interruptor e o outro lado é da tomada. O neutro especificamente é só na tomada. Fase e neutro é somente na tomada. Se você trocar esses fios aqui, por exemplo, que são da mesma cor, quando você ligar o interruptor ele vai explodir na tua cara, entendeu? Vai dar um curto-circuito. Esse fio aqui é o retorno da lâmpada. Então o que acontece? Se você ligar invertido aqui, ligou o interruptor, curto-circuito. Se você colocar o da lâmpada, o retorno da lâmpada na tomada, vai acender a lâmpada direto, sem ter seu controle. Ou estou enganado? Espera aí, deixa eu lembrar. Se você colocar aqui, quando você ligar um eletrodoméstico, aí ele vai ligar a lâmpada e não vai fazer nada. Vai fazer uma ligação em série. Então o certo aqui é fase neutro na tomada, fase e retorno da lâmpada no interruptor. Beleza? Bom, agora que a gente já falou da ligação, né, de fase, neutro, retorno, vamos falar da tomada propriamente dita, né, tomada e interruptor. Você vai na loja e não é só comprar, eu quero uma tomada com interruptor porque tem que colocar porque está quebrado. Primeiro você tem que entender o que está escrito na sua tomada. Claro, uma tomada de marca é muito melhor, né? Mas o importante é ver o que está escrito aqui, ó, na letrinha aqui, ó. Tá vendo ali 10 ampere, 10A/250?
Isso aí é a quantidade de corrente que suporta a tomadinha. Então, se você, por exemplo, for comprar e não se atentar a esse detalhe dos 10 A e comprar, por exemplo, uma tomada de 20 A, quando você montar tudo, você vai perceber que os pinos vão estar folgados quando você colocar qualquer coisa. Porque a tomada de 20 A, o pino macho seria um pino mais grosso, diferentemente daquele que é usual nas demais partes da sua casa. Então, tomada de uso geral, geralmente é 10 A. Tomada de uso específico, né, que é um forno elétrico, né, às vezes alguns micro-ondas, eles usam tomadas de 20 A. Aí você tem que colocar uma tomada de 20 A. Mas normalmente é a tomada de 10 A que é colocada. Então, olhou a identificação, vê o que está escrito, na identificação da embalagem, se é 10 A ou 20 A. Essa aqui é 10 A e a gente vai substituir. Para substituir, então você já sabe, tem que desligar o disjuntor geral para evitar choque. E aí você vai soltar um fio e vai ligar no seu interruptor. Vai soltar o outro fio e vai ligar. Não vai tirar todos os fios ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Você não vai soltar todos os fios ao mesmo tempo. Por que isso? Porque provavelmente você vai misturar o azul com o azul, né? E enfim, aí esqueci qual era a ligação. Aí vira dor de cabeça para vocês. Então, soltou o fio, liga no novo. Solta o outro, liga no novo. Solta o outro, liga no novo. E assim por diante. Então eu vou fazer isso e eu já volto. Então, como eu falei para vocês, um de cada vez, né? Tirei aqui a fase. Uma coisa importantíssima para vocês. Esta tomada é o padrão antigo, ou seja, 2 pinos. E as tomadas novas, por padrão, são 3 pinos. Então aqui, nessa instalação, não tem instalação de fio terra. Na sua tomadinha nova, estou falando tomada, esse aqui é interruptor. Na tomada nova, você não vai ligar no meio, porque o meio é o fio terra. Você só vai ligar nas extremidades, de um lado ou do outro. A ideia é que a fase venha na mesma linha do interruptor. Tá vendo aqui? Porque o outro não tem nada do outro lado do interruptor. Então, se você colocar a fase deste lado aqui, o fio vai ter que vir para cá, né, para ligar aqui. Se você colocar aqui, nessa pontinha de cá, ele já vai reto, a fase. Estamos falando da fase. Então eu vou colocar a fase aqui, para ligar este aqui. Então, recapitulando, fase foi presa. Esse fio branco é como se fosse um jumper, né, da fase para ligar o interruptor. Coisa importante também, os parafusos têm que estar bem apertados. Não pode ter folga na hora de apertar os fios aqui. Se tiver folga, quando você colocar, vai dar aquecimento e pode causar problemas mais sérios. Pode dar até aquele mau contato de novo. Tá? No caso do defeito aqui, não era mau contato, era defeito do interruptor. Mas se tiver folgado, vai dar mau contato. E aí pode dar aquele problema de falhar tanto a luz quanto a tomada. Pode dar falha, o eletrodoméstico falhar, desligar, enfim. Até aumento de consumo e aquecimento dos fios. Então liguei a fase. Agora eu vou partir para o neutro daqui, para jogar na tomada, e depois eu ponho o retorno. Ligação feita. Já está operacional. E a última dica é, a hora de colocar a tomada na parede, tem posição também. Se você puser deste jeito na parede, o que vai acontecer? Existem tomadas que o pino é para baixo, ou seja, o pino é virado. E aí, o pino sendo virado, se você colocar desta forma, o fio vai passar por aqui, ó, na frente do interruptor. Então o certo é o interruptor para cima e a tomada para baixo. Assim você consegue fazer a instalação corretamente. Então vamos colocar o interruptor para baixo,
a tomada para baixo, o interruptor para cima, montar tudo bonitinho para vocês verem como é que fica. Eu estava colocando a tomada na parede e lembrei de mais uma dica, né? Tem que lembrar, já tem dica no canal. Existem essas caixinhas de passagem, né? Essas caixinhas onde põe a tomada, que são muito fundas. Se elas forem muito fundas, você vai ter que calçar por trás aqui, de forma a deixar a tomada bem faceada, senão o espelhinho ou ele vai ficar todo amassado, todo torto, ou pode inclusive quebrar na hora de apertar. Então, se for fundo, você calça para trazer para frente. Se já for faceado à parede, beleza, você vai colocar e aí coloca o seu espelhinho. Então, o que eu falei para vocês, ó, interruptor em cima, tomada embaixo. Essa é a posição. Se o fio da sua parede for antigo, aquele fio rígido e não é cabinho, como é atualmente, tome cuidado na hora de empurrar, para que o fio não se quebre, não solte com a força que você vai fazer, entendeu? Tome muito cuidado na hora de colocar a tomada de volta à caixinha. Agora eu vou colocar o espelhinho para a gente finalizar. Finalizando, olha que detalhe. Parece que está afastado, né? Mas é só um detalhe. Quando você aperta, normalmente ele vem encaixando, ó. E aí resolve o seu problema, tá vendo? Ficou direitinho agora. E assim terminamos de trocar a tomada da parede. Só mais um detalhezinho que é bem importante. O retorno, aquele outro fio azul que vai no interruptor, com a chave de teste ele também não acende. Então, para identificar fase neutro, sendo o neutro da mesma cor do retorno, fica meio complicado. Por isso, eu reforço mais uma vez. Quando tirar o fio, você tira um fio e faz a ligação do outro. Tira o outro fio e faz a ligação. E assim vai para você não se perder. Então, retorno não acende isso, porque a fase está do lado do interruptor. Então, só se você ligasse o interruptor, e aí você colocaria a chave de teste do outro lado. E aí sim poderia perceber isso. Entendeu? Mas da forma de tirar o fio para medir com a chavinha de teste, não vai dar certo. Beleza?